Olá, a arma da crítica é uma parte de uma frase muito conhecida do Marx, quando ele diz, digo aqui de memória, né, que o proletariado não pode abrir mão da crítica das armas, mas o proletariado precisa, indelevelmente, necessita, digamos, indispensavelmente, das armas da crítica, da reflexão, da análise do nosso tempo. E a análise do nosso tempo é a pior. Nunca houve na história do capitalismo. Se entendemos o capitalismo como um sistema de metabolismo social, um sistema de dominação de classes que começou a se constituir a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, meados do século XVIII, em 1789, na Revolução Francesa, tá certo? Na luta, digamos, pela independência das colônias dos Estados Unidos contra o domínio britânico, né? Ou seja, como começou a se constituir a sociedade burguesa, fim do século XVIII e, digamos, todo o século XIX, né? É nesse momento, século XIX, XVIII, XIX, XX, nesses 2 anos que nós estamos vivendo, 3, desde fevereiro, março de 2020, estamos adentrando, então, no 3º ano, o capitalismo que o Marx nos mostrou é um sistema destrutivo, e Mesaros levou esta tese ao limite, e dando uma contribuição magistral e atual a ela. Além de destrutivo, o capitalismo se tornou letal. O capitalismo, nesses 2 anos, né, matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Esses dados são subnotificados. No Brasil, ele matou mais de 660 mil pessoas, dados também subnotificados. De tal modo que um sistema global viu uma pandemia se esparramar, tá certo? De norte a sul, de leste a oeste. Não houve um canto do mundo de grandes proporções que não visse, né, a praga da pandemia, tá certo? A pandemia da praga, a pandemia do Covid-19. Né? E esta pandemia não é uma aberração da natureza. A pandemia, tá certo? É a consequência de um sistema destrutivo que tem aquecimento global, tá certo? Gerando, digamos assim, uma destruição da natureza e do ambiente. Né? Cada vez que as geleiras degelam, né, numa dimensão jamais vista, os vírus se esparramam pelo mundo. Quanto mais queimada se faz, tá certo? Quanto mais o mundo tem, por conta da energia fóssil, aquecimentos, né, os bichos, os vírus também se esparramam. E é neste contexto desses últimos 2 anos e meio, né, que eu me pus a refletir um pouco sobre que mundo estamos vivendo e cheguei à ideia do capitalismo pandêmico ou virótico. É este o livro que eu estou, para minha felicidade, uma vez mais publicando pela editora Boitempo, no Clube do Livro, A Arma da Crítica, né, no mês de maio, que nós sabemos, para a nossa Boitempo, o maio é o mês de Marx. Marx é o mês de maio e maio é o mês de Marx, tá certo? E esse meu livro eu procuro tratar exatamente dessas dimensões, né, que devastaram a humanidade. Primeiro, né, uma pandemia, e tento explicar a pandemia. Aqui trago textos que eu publiquei, um livro que eu publiquei a convite da Ivana Jenkins como e-book, fiz a atualização dele agora para publicar de modo impresso, tá certo? Coronavírus, o trabalho sobre o fogo cruzado, e alguns artigos que eu publiquei no exterior e no Brasil, os do exterior são inéditos aqui, tentando dizer o horror da pandemia. Por que a pandemia é este horror que estamos vivendo? Mas não é só este horror. Além da pandemia, nós tivemos um pandemônio. E o pandemônio começou em 2018, com a eleição de Bolsonaro e o início de um governo autocrático, tá certo? De um neoliberalismo devastador e com traços que oscilam entre o protofascismo, tá certo? E o golpe, né? Que é, como todos sabemos, o objetivo, né? Primeiro, né? desta figura, né? Que está no poder. O segundo bloco do meu livro traz um conjunto de artigos, um é
parte de um livro que eu publiquei na Itália, convite de uma editora italiana, portanto inédito no Brasil, outros publicados do exterior e no Brasil, sobre a tragédia, né, o que eu chamo da política da caverna. A época da caverna. Na caverna, é preciso dizer aqui, no seu sentido do horror, porque tem um outro sentido do horror, que não é de horror da caverna, não, nós estamos falando da caverna do período, né, do horror Bolsonaro, da devastação, né, de uma política que levou a 620, mais de 660 mil mortos no Brasil, fundamentalmente pobres das periferias, negras, negros, né, indígenas, né, os povos, a classe trabalhadora da informalidade, foram aqueles que, digamos assim, mais tragicamente mais sofreram a contaminação e a letalidade. E, por fim, um terceiro bloco de artigos que tratam de uma outra pandemia, a pandemia da uberização. Se não bastasse a pandemia do Covid-19, se não bastasse o pandemônio do horror da era Bolsonaro, nós estamos vivendo a uberização do trabalho, a pandemia da uberização. Esses 3 blocos enfeixam este livro, que eu não podia chamar de outro modo, senão capitalismo pandêmico, expressão que eu cunhei quando comecei a escrever. Né? Se eu não fosse chamá-lo de capitalismo pandêmico, eu chamaria, tá certo, de ensaios pandêmicos, porque eles foram, em grande medida, não todos, mas em boa medida, escritos sob o horror da pandemia. E alguns deles, tá certo, antecedem a pandemia, mas ajudam a entender a tragédia brasileira. É com este livro, que é publicado pela Boitempo, né? Algumas das suas edições já foram publicadas na Itália e em alemão na Áustria, o que me deixou muito feliz, que eu submeto à nossa crítica, né? Às armas da crítica, a nossa reflexão sobre esse tempo. Haveremos de mudar esse mundo, mas as lutas são mais difíceis. E o embate pela emancipação ainda mais profundo. Obrigado.